Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é 3 alimentos estratégicos no detox da candidíase. Então, gente, quando a gente fala de detox, né? Eu sei que é um termo que está muito presente hoje em dia, você vê muito na internet, principalmente, as pessoas falando, de detox disso, detox daquilo. O que seria, né, esse detox? O que é essa... O detox, ele é uma abreviação da destoxificação, né? Então, é um processo em que o organismo está eliminando toxinas e substâncias estranhas a ele, tá certo? Só que esse é um processo que acontece 24 horas no nosso corpo, sem pausa. Não é, agora vou tomar esse chazinho aqui para fazer um detox, né? Não é simplesmente, exagerei no fim de semana, vou fazer um jejum na segunda-feira e tomar um suco verde porque eu exagerei para eliminar minhas toxinas. Não é isso. Uma detoxificação, esse processo que acontece no nosso corpo para a eliminação de toxinas, para a eliminação de substâncias estranhas, para a eliminação, quando eu falo toxinas aqui, né, é todo tipo de substância que não vai acrescentar em nada para o organismo, vai ser nociva de alguma forma para o organismo. E isso não é somente o que vem de fora, tá? O nosso próprio corpo, com o metabolismo natural, também acaba formando algumas substâncias que precisam ser eliminadas. E tudo isso vai acontecendo por esse processo de detox, tá? Então, gente, isso é uma coisa que precisa, essa detoxificação, ela é importantíssima na candidíase. Né? Já vou falar para vocês por que é tão importante assim, tá? E por que é tão importante em cada um dos momentos, tá bom? Então, esse processo de detoxificação, ele exige muitos nutrientes para que ele aconteça corretamente. Então, a gente precisa entregar esses nutrientes para o corpo. Então, fazer um jejum ali, né, enorme, não vai ajudar o seu corpo com isso, porque você precisa entregar o que ele precisa, né, para produzir as substâncias, para gerar as reações que precisam acontecer para eliminar essas toxinas da maneira correta, tá? E o que isso tem a ver com a candidíase, Roberta? O que essa detoxificação, esse processo de detox tem a ver com a candidíase? Tudo, gente, tudo. Lembra que a gente está com super excesso de fungos no nosso organismo? Esses fungos produzem toxinas, substâncias estranhas, substâncias tóxicas para o nosso corpo, que vão produzir os sintomas. Então, eles podem produzir toxinas que diretamente já vão produzir sintomas e podem também produzir toxinas que vão cair na corrente sanguínea, vão levar a distúrbios ali em outras questões do nosso metabolismo que vão prejudicar de alguma forma e trazer outros sintomas, né, em todo o organismo. Então, o próprio fungo consegue localmente, tanto ali no intestino quanto no canal vaginal, produzir sintomas pela própria presença dele, está liberando enzimas, está liberando algumas substâncias ali irritativas, que essa presença vai produzir sintomas, mas também outras toxinas que eles produzem, mesmo ali no intestino, podem não fazer efeito no próprio intestino, podem ser absorvidas pelo corpo e se espalhar e produzir efeitos por todo o corpo também, tá? Então, essas toxinas, elas precisam ser eliminadas, porque elas são as responsáveis pela grande maioria dos sintomas. Então, por isso, gente, tem que ter um processo de eliminação de toxinas, uma detoxificação, super eficiente nesse processo. Primeiro, por isso, porque você não dá para ficar acumulando toxina de fungo, porque quanto mais acumula, mais sintomas você tem. E outra coisa também, aí é a parte boa, aí é quando você está tratando de verdade. Se você ainda não começou a tratar, você cuidando ali, ajudando o seu fígado nesses processos de detoxificação,
você já vai estar contribuindo para uma eliminação um pouco mais eficiente dessas toxinas. Mas quando você começa a tratar de verdade, os fungos começam a morrer, aí as toxinas também aumentam no organismo. Por quê? Elas estão guardadas, eu gosto de exemplificar assim para vocês, olha, dessa maneira. As toxinas dos fungos ficam guardadas dentro das células fúngicas. Então, quando ele precisa, o fungo está precisando usar alguma coisa, por exemplo, o fungo precisa digerir uma proteína, por exemplo, para se alimentar. Aí ele libera uma toxina diferente, uma toxina específica que vai lá fazer o que precisa, digerir a proteína. Ah, não, estou me sentindo ameaçado, preciso me proteger desse sistema imune que está tentando me matar. Aí ele vai, libera uma outra substância, uma outra toxina que vai fazer o que precisa ser feito e produzir outros sintomas, tá certo? Então, é à medida em que vai precisando. Só que quando esses fungos morrem, aqui seria a célula do fungo, o fungo morre, todas essas toxinas são despejadas no seu corpo de uma vez só, porque essas células se rompem. Então, você pode ter uma piora de sintomas aí por cair esse monte de toxina de uma vez. Então, você precisa ajudar o seu corpo a eliminar mais rapidamente tudo isso, tá certo? Então, gente, o fígado, vamos lá, cheguei no fígado aqui. Vamos no cafezinho. Antes de eu falar do fígado. Vamos lá, gente, só para criar um suspense, né? O fígado, ele é o órgão que faz a maior parte dessa detoxificação. E ele precisa estar funcionando muito bem para lidar com isso. Como que vai eliminar as toxinas do fungo cândida sem o fígado estar funcionando bem? Quanto mais toxina se acumula, mais sintomas, pior fica a candidíase, pior fica o seu corpo, pior você vai se sentindo. E quanto mais vai circulando também essas toxinas aí no seu corpo, mais vai prejudicando o próprio corpo. Não é simplesmente o fato da toxina estar presente que vai te fazer os sintomas ali naquele momento. Mas quanto mais tempo elas ficam ali nessa maior quantidade, mais danos vão provocando ao seu organismo e mais difícil vai ficando o processo de recuperação e de regeneração do seu corpo. Porque para você acabar com a candidíase, precisa dessa regeneração, você precisa recuperar o seu intestino. É claro, você precisa eliminar o excesso de fungos, sim, mas esse fungo, gente, ele faz parte da gente, tá certo? Então, você não vai conseguir fazer o fungo desaparecer completamente da sua vida, porque faz parte de nós. Só que ele tem que ficar em equilíbrio com o restante do seu organismo, com o restante das bactérias boas. Então, você não vai eliminar o fungo completamente, por isso que eu sempre falo para vocês aqui, eliminar o excesso de fungos, porque é esse excesso que traz o problema. Então, você precisa sim eliminar o excesso de fungos, você precisa recuperar o seu intestino, você precisa melhorar a sua imunidade, sim, fortalecer a sua imunidade. E, para que tudo isso aconteça, você precisa de um processo de detoxificação eficiente. E esse processo acontece, assim, 60% no fígado. Né? Todas as células do seu corpo têm uma certa capacidade de fazer esse processo de detoxificação, mas no fígado elas são mais especializadas nisso, então ele é responsável por 60% de todos esses processos de detoxificação, tá? Então ele tem que estar funcionando bem. Cuidar dessa parte, cuidar desse processo de eliminação de toxinas é fundamental para o sucesso do tratamento. Por isso, parte da estratégia do tratamento da candidíase, do meu tratamento, é especificamente pensada nessa ativação dessas células, né, nessa ativação da função do fígado, não só na ativação, mas na modulação também, porque não adianta você ativar alguns certos pontos muito e isso fazer com que acumule algumas substâncias ali que não são legais, porque você não simplesmente, o fígado não simplesmente pega ali a toxina e joga fora, acontece um processamento. Então, algumas dessas toxinas, elas precisam ser um pouco mais ativadas para o corpo conseguir desativar e eliminar. Parece complexo, né? Mas é assim que funciona, não é tão complexo assim. Elas precisam uma molécula precisa se transformar em uma outra molécula para depois se transformar para essa segunda molécula conseguir ser inativada para ser eliminada. Então, se você desregula esse processo e só vai ativando, só fazendo essa primeira parte,
né, transformando em uma outra molécula mais ativa e não está dando conta de inativar o suficiente, essas mais ativas, que a gente chama de radicais livres, né, elas conseguem provocar muito dano no corpo. Então, por isso que eu falo que tem que ativar, mas modular também. Então, é ativar da maneira correta, tá certo? Então, gente, olha, fica aqui, tá? Aguenta aí, que no final eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês, vou trazer, né, uma orientação aqui para vocês com 3 exemplos de alimentos que vão fazer uma parte muito importante dessa estratégia e que você pode começar a utilizar desde já, para já começar a ajudar o seu organismo a lidar melhor com esse excesso de toxinas que está circulando aí no seu corpo por causa da candidíase. Tá certo, gente? Então, só para vocês se situarem aqui, entenderem a importância disso aí, não é simplesmente que o fígado precisa eliminar toxinas. O fígado, ele tem mais de 500 funções no nosso corpo, mais de 500 e funções importantíssimas. Entre essas funções, tem produção de bile, que é super importante para o metabolismo das gorduras, para a quebra das gorduras da forma correta. O fígado também, ele é uma parte importantíssima do sistema imune, tem células de defesa importantíssimas que produzem muitas substâncias super importantes para a sua imunidade estar fortalecida, estar funcionando bem. Se sua imunidade não está ok, como que seu corpo vai conseguir acabar com a candidíase? Não tem jeito, tá? O fígado também, ele é muito importante para a produção e para degradação também, é claro, tudo no nosso corpo precisa ser produzido e degradado, né? Tem que ser produzido. Quando já não está funcionando tão bem assim, precisa ser destruído para ser refeito. Então, o fígado é muito importante na produção e na degradação de hormônios. Gente, hormônios importantíssimos, tá? Hormônios como os estrogênios, como testosterona. O fígado também cuida dessa produção e da degradação de colesterol. Controla o metabolismo da glicose, gente. Metabolismo do álcool, metabolismo das drogas, sejam elas quais forem, né? Seja medicamento, seja qualquer tipo de substância química aí estranha para o seu corpo que você tem que utilizar de alguma forma, tá? Por algum motivo. Os nutrientes também, tem muito nutriente que precisa ser ativado, não é simplesmente você comeu, o corpo aproveitou e pronto, não. Precisa ser ativado. Como que o seu corpo vai se regenerar para acabar com a candidíase se os nutrientes não estão sendo bem ativados, não estão sendo bem aproveitados? E várias outras coisas que acontecem, que precisam do fígado funcionando bem para acontecer. Então, é de extrema importância cuidar do fígado quando você quer acabar com a candidíase. Não tem como acabar com a candidíase sem essa estratégia de ativar melhor a função do seu fígado, tá? E, é claro, por ter essa importância toda, faz parte do tratamento, faz parte da estratégia do tratamento. Não adianta só matar o fungo. Matar o fungo, né, como eu falei, você precisa sim matar esse excesso de fungos, acabar com esse excesso de fungos, mas só isso não basta, senão você tomava um fluconazol, matava lá o excesso de fungo, pronto, acabou. Mas você já sabe que não é assim. Você já cansou de tomar fluconazol, você já cansou de tomar itraconazol, você já cansou de tomar remédio. E isso, não resolver isso, não acabar com o problema, não acabar com a candidíase. Então, basta eliminar esse excesso de fungos? Não. Não basta. Não tem que só matar o fungo, você tem que cuidar do ambiente do seu organismo, para que esses fungos não consigam crescer novamente. E isso passa por um processo de cuidar do seu organismo como um todo, incluindo melhorar essa função de detoxificação, tá certo? E eu preciso aqui, né, falar, só abrir um parêntese aqui rapidinho, desses medicamentos antifúngicos, tá? Por exemplo, que eu citei aqui, né, fluconazol, itraconazol, tem outros também, mas só abrindo esse parênteses, todos esses dessa família e todos esses antifúngicos, medicamentos antifúngicos, como é a ação deles no organismo? Eles inibem, né? Eles bloqueiam a produção
de enzimas importantes no fígado, tá? A ação deles, é claro, eles vão atingir células fúngicas, sim, mas eles vão afetar várias células do nosso próprio corpo, do nosso próprio organismo. Então, as células do fígado principalmente, esses antifúngicos, fluconazol, itraconazol, eles vão bloquear, inibir enzimas importantes do fígado. Então, se tem, né, o fígado já está sobrecarregado com esse tanto de toxina aí do seu corpo. Aí você vai tomar um remédio que vai matar alguns fungos e vai aumentar ainda mais as toxinas circulantes no seu corpo. Porém, esse remédio que você toma, ele vai bloquear enzimas importantes do seu fígado e o seu fígado vai diminuir a função. Ele vai reduzir a eliminação de toxinas. Então, o que vai acontecer? Você vai tomar esses remédios, vai aumentar a toxina circulante porque os fungos morreram em uma certa quantidade, mas o seu fígado não vai conseguir eliminar da forma correta. Então, vai aumentar toxinas, vai aumentar a desbiose por essas toxinas, vai reduzir a sua imunidade também por esse aumento de toxinas. Consequentemente, vai aumentar a candidíase. Por isso, você toma remédio, aí às vezes sente um certo alívio por um tempo, mas daí a pouco volta, e em geral volta pior. Em geral, a candidíase volta mais forte, os sintomas voltam mais fortes, em um período de tempo cada vez menor. Por quê? Você está prejudicando o seu próprio corpo de várias maneiras diferentes, tá, gente? Eu estou citando aqui como tema hoje, eu estou falando dessa função da detoxificação, dessa eliminação de toxinas, a importância disso e como você pode fazer para ativar isso de uma forma melhor, uma forma um pouco mais eficiente no seu corpo. Eu estou focando nisso, mas esses medicamentos antifúngicos, eles também vão fazer muito estrago no seu corpo, tá? Vão conseguir atrapalhar o funcionamento de várias questões do seu metabolismo, tá certo, gente? Mas, né, foque aqui nessa questão do fígado, porque é uma questão mais imediata. Outras coisas podem levar um pouco mais de tempo para o seu corpo começar a sofrer, mas com essa questão de enzimas do fígado, as enzimas hepáticas, esses medicamentos já inibem rapidamente, tá? Então, gente, tratamento que realmente funciona para acabar de vez com a candidíase, ele precisa sim enfraquecer o fungo, é claro, né, gente? Precisa enfraquecer o fungo, precisa aumentar a imunidade, mas para isso acontecer da forma correta, da forma adequada, você também precisa dar atenção especial para o seu fígado. E como que você vai dar uma atenção especial para o seu fígado? Vamos lá, gente. Então, ó, presta atenção aqui, tá? Que isso aqui você já consegue fazer desde já. Você não tem que tomar um remédio para fazer isso. Você não tem que fazer nada mirabolante demais para fazer isso. Você já consegue começar a ajudar o seu fígado a funcionar de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, para começar a eliminar essas toxinas de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Não só agora, essas toxinas que os fungos já estão produzindo, mas também toxinas que esses fungos vão liberar no seu corpo à medida em que eles forem morrendo, tá certo? Então, isso faz parte da estratégia da primeira fase do meu tratamento, que inclusive, né, eu chamo de fase de combate e detox. A primeira coisa que você pode fazer, desde já, para ajudar o seu organismo nesses processos de detoxificação. Gente, agora eu não vou me lembrar de tanto curso que eu já fiz, eu não vou me lembrar se foi o professor Murilo Pereira ou se foi algum outro professor que falou isso, que o melhor detox é o não intox, ou seja, mais eficiente, melhor do que você eliminar toxinas é você colocar menos toxinas no seu organismo. Então, é claro, a gente sempre vai ter toxinas, né? Não tem jeito, como eu falei, o nosso próprio corpo, o metabolismo do nosso próprio corpo produz toxinas, produz substâncias que precisam ser eliminadas. A gente vive, né, num planeta, a gente vive num mundo aqui que tem poluição, que tem várias coisas ali que estão fora do nosso controle. Então, nós vamos entrar em contato com toxinas? Sim, sempre. Mas tem coisa que você consegue controlar. Você consegue se ajudar em relação a isso.
tá? Então, primeiro de tudo, para de colocar tanta toxina no seu corpo, gente. Quando eu falo toxina, não é simplesmente a poluição, a fumaça do cigarro, essas coisas. Mas tem toxinas que você nem imagina. Você está comendo, você escolhe todos os dias. Como, por exemplo, aditivos alimentares. Tem um monte de aditivo alimentar super artificial que vai entrar no seu corpo, vai precisar ser eliminado. Não vai trazer nada de bom para o seu organismo. Seu corpo vai entender aquilo como uma super toxina que precisa ser mandada embora o mais rápido possível. E olha o trabalho que tem para isso acontecer. É um trabalho que o seu corpo poderia estar focando em eliminar as toxinas que o fungo está produzindo. Aí ele vai ter que eliminar aditivo alimentar, adoçante artificial, corante artificial, excesso de medicamento também. Gente, quando eu falo aqui de medicamento, estou falando de excesso de medicamento. Não estou falando para ninguém usar remédio. Eu mesma, quando preciso, tenho que usar. Eu mesma preciso. Um tempo atrás, sei lá, mais ou menos um mês atrás, 3, 4 semanas atrás aí, eu precisei usar um antibiótico porque eu estava com uma infecção urinária. Então, não tem jeito, de vez em quando a gente vai precisar por algum motivo. Mas evitem essa automedicação que acontece demais. Por exemplo, vou você tá o exemplo da minha mãe aqui, tá, gente? Minha mãe, ela faz assim, ó, e eu sei que muita gente faz assim também. Minha mãe, quando ela mora numa cidade do interior, lá no Espírito Santo, quando ela precisa ir para a capital, lá em Vitória, ela fica muito estressada, muito cansada, porque é muito trânsito e tal. Imagina você ver aqui em São Paulo, né? Mas, tá lá, ela é muito diferente do dia a dia dela. Então, ela sempre fica cansada, estressada e, às vezes, volta com dor de cabeça. Então, todas as vezes que ela precisa ir para Vitória, por exemplo, ela já toma remédio de dor de cabeça para prevenir. Sendo que, às vezes, nem precisaria utilizar. Ela nem sabe. Então, a gente é muito assim, tem uma automedicação muito grande lá. A Ilana falou que não lembro quando foi a última vez que usei remédio de qualquer tipo, graças a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, gente, muitas vezes a gente está exagerando numa coisa sem a menor necessidade. Tá? Então, esse excesso de medicamentos está sobrecarregando o seu organismo, o seu fígado, está enchendo o seu corpo de toxinas. E aí, como que o seu fígado vai funcionar para o que ele precisa, com você colocando, né? Ele precisa funcionar, não é só eliminando toxinas, como eu falei para vocês, ele ativa vitaminas, ele ativa o nosso sistema imune de formas diferentes. Então, como que o seu corpo se recupera se ele tem que ficar aí cuidando desse monte de porcariada que está chegando toda hora? Não dá. Como que você acaba com a candidíase sem que o seu fígado consiga funcionar bem para o que ele precisa mesmo, né? Então, vamos parar de dar esse trabalho, tá? Então, essa é a primeira coisa. Melhor detox ou não intox, mas é claro, como eu falei, já tá cheio de fungo no seu corpo, já tá produzindo muita toxina. Mesmo que você pare de consumir, né, pelo menos o excesso de toxinas externas, internamente, essa produção interna que está acontecendo também precisa ser eliminada, né? E como que você vai fazer isso, gente? Vamos lá. Você tem que entregar nutrientes para o seu corpo funcionar corretamente, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de alimentos que vão estimular essas funções de detoxificação do fígado, vão estimular a produção de enzimas hepáticas responsáveis por essa eliminação de toxinas, tá certo? Gente, alguém perguntou aqui se ia ficar gravada, vai ficar lá no YouTube, tá? Depois vai ficar lá no YouTube. Então, se você chegou aqui agora, perdeu o comecinho, daqui a pouco que eu falo assim, tá, gente? Pode ser nos próximos dias, dependendo se a gente precisar fazer algum ajustezinho, ou conferir som, imagem, essas coisas, ver se não teve nenhuma rateada na internet, esse tipo de coisa, tá? Mas vai ficar lá no YouTube, tá bom, gente? Então, vamos lá, né? Além do não intox que eu falei para vocês, né? Evitar
essa ingestão de toxinas quando é possível, quando é uma questão de uma escolha própria nossa, né? Você precisa entregar nutrientes para o corpo funcionar corretamente, com essas funções de detoxificação, para eliminar essas toxinas dos fungos. Então, 3 exemplos aqui para vocês de alimentos que vão ajudar o seu corpo a ativar essas funções, ativar essas enzimas do fígado. Gente, isso aqui, ó, eu falei 3 alimentos, mas é tipo meio que 3 classes, porque o primeiro aqui não é um alimento só. Você vai ver só, tem tanta coisa que você não vai nem conseguir usar tudo, tá? São as brássicas. O que são as brássicas, gente? As brássicas são aqueles alimentos, aqueles vegetais da família do brócolis. Então, as brássicas, elas têm compostos que se chamam isotiocianatos. Esses compostos, eles são muito importantes no seu metabolismo para a produção, para a ativação de enzimas hepáticas, tá certo? Então, que alimentos são esses dessa família? Como eu falei, a família do brócolis, né? Então, brócolis, couve-flor, couve, rúcula, agrião, acelga, repolho, nabo, rabanete. Então, todos esses alimentos, eles têm muito dessas substâncias, desses isotiocianatos, que vão ajudar o seu fígado a produzir mais enzimas para fazer essa detoxificação da maneira correta, tá bom? Outra coisa, aí vocês gostam, né? Comida, às vezes fica assim, ai, vou ter que comer, blá, blá, blá. Ah, mas tem uma coisa aqui que é super simples, tá? Que é o chá verde. Segunda coisa que eu trouxe para vocês. Segundo alimento, o chá verde. O chá verde, ele tem uma substância que chama epigalocatequina. Ele tem várias substâncias, né, gente? Mas essa especificamente, ela tem ação antioxidante, ação anti-inflamatória. Então, isso contribui também para melhorar o trabalho aí das suas células hepáticas, tá certo? Mas, né, só tem, atenção aqui com o chá verde, cuidado com o excesso, tá? Quando eu falo excesso, você não vai ficar tomando 1 litro de chá verde todos os dias. Uma xicrinha aí, 2, talvez, tudo certo. Mas não vai ficar tomando aí 1 litro de chá verde todos os dias, não, porque ele reduz a absorção do iodo, tá? Cuidado com esse excesso, porque reduzindo a absorção do iodo, algumas pessoas podem acabar com o tempo desenvolvendo um hipotireoidismo, tá certo? Aí depois é bem mais chatinho de cuidar, é bem mais trabalhoso, tá? Então, o chá verde, as brássicas, né? Recapitulando aqui, as brássicas, que eu já falei para vocês, vão te ajudar com essas funções de detoxificação, vão ajudar a ativar o seu fígado melhor, para eliminar as toxinas dos fungos, tá? Chá verde também, que é o que eu acabei de falar. E o terceiro alimento que eu trouxe aqui para vocês é o gengibre, porque o gengibre contém gingerol. Então, esse gingerol, ele vai trabalhar na modulação das enzimas hepáticas e enzimas antioxidantes também, né? Quando eu falo modulação, gente, modulação é estimular da maneira correta. Estimular sem exagero, né, do jeito certo, tá? Na intensidade certa, tá bom? Para não ficar nem pouquinho e nem exagerado, tá? Então, o gingerol, que está presente ali no gengibre, ele modula essas enzimas hepáticas, enzimas antioxidantes também, e também tem ação hepatoprotetora. Então, ele está ajudando o fígado a eliminar toxinas e está, de alguma forma, protegendo essas células do fígado contra a ação dessas toxinas que estão passando por aí também. Tá certo, gente? Do detox, né? Trouxe para vocês aqui esses exemplos desses 3 alimentos estratégicos no detox para tratar a candidíase. Por quê? Não basta matar o fungo, tem que eliminar as toxinas que eles liberam, tanto quanto estão vivos, quanto quando estão mortos, né? Então, você precisa de um fígado funcionante, você precisa de uma eliminação de toxinas eficaz. Senão, não tem como. Você vai matar o fungo, vai liberar um monte de toxina e vai ficar tudo circulando aí no seu corpo, vai fazer o quê? Vai te piorar cada vez mais. Não tem jeito. Você precisa que isso aconteça da maneira correta. Você precisa que essas toxinas sejam eliminadas da maneira correta. Então, ao mesmo tempo
no primeiro momento do tratamento, na primeira fase do tratamento, ao mesmo tempo em que você, sim, enfraquece os fungos, sim, fortalece sua imunidade, sim, recupera o seu intestino, você precisa, sim, fortalecer a função do seu fígado, para que essas toxinas e esses metabólitos, né, que a gente chama, sejam eliminados da forma correta para o seu corpo não sofrer com isso. Tá certo, gente? A Adriana está perguntando se existe exame mais específico que o preventivo. Com toda certeza, gente, preventivo não é nenhum tipo de exame específico para candidíase, não. É claro, às vezes, quando o excesso de fungo está tão grande e quando está sendo coletado material para o preventivo, se nos locais em que está acontecendo, não é uma varredura completa, né, gente? O preventivo é ali no colo do útero, principalmente, que é coletado material. Então, o preventivo, né, o principal é avaliar as células, é avaliar se não tem células alteradas que podem indicar, né, ou podem, talvez num futuro, provocar uma alteração que leve ao desenvolvimento de um câncer, tá? Então, a avaliação do preventivo é essa, é avaliar as células para ver se não tem nenhum tipo de disfunção que pode levar ao desenvolvimento de um câncer, tá bom? Mas, é claro, se vier ali naquele material coletado fungos, vai vir mostrando ali, olha, apareceu fungo, tá? Mas tem outros exames que conseguem identificar, ela botou, né, para identificar os micro-organismos que causam corrimento. Então, gente, ó, quando se fala corrimento, nunca, jamais utilizem, tá, essa denominação, não exatamente a denominação, né, mas não acreditem, tá, não utilizem o corrimento como um sinônimo de candidíase. Várias coisas podem provocar corrimento, mas a questão principal da candidíase nem é somente corrimento, não, tá? Tanto que se você fizer tratamento local ali para o corrimento, tratar só da região íntima, você não vai conseguir acabar com a candidíase de verdade. Porque outros tipos de corrimento até podem ser provocados por agentes especificamente locais, vaginais. Mas a candidíase, ela está acontecendo ali, ela está com esses sintomas locais vaginais acontecendo, mas o foco está lá no intestino, ela começou lá no intestino. Então, enquanto não cuidar do intestino, enquanto não regenerar o seu intestino, enquanto não acabar com esse excesso de fungos lá do intestino, e não só acabar com o excesso de fungos, né? Modificar todo o ambiente intestinal para que esses fungos não consigam crescer novamente, exageradamente desse jeito, tá certo? Então, se você está com um corrimento mais inespecífico, que você varia, que não sabe, às vezes até o médico não sabe. Em geral, quando é candidíase, é um corrimento um pouco mais específico, mas em mais ou menos um quarto aí dos casos, tá? 22 a 25% dos casos, pode estar misturado ali um excesso de fungos da candidíase com um excesso de algum outro micro-organismo, seja uma bactéria, uma gardnerella, uma bactéria que causa vaginose, seja um tricomonas, que causa tricomoníase, já não é uma bactéria, né? Já é um protozoário, seja algum outro tipo de alteração, tá? Que aí o corrimento pode ficar um pouquinho mais inespecífico, mais ou menos aí 22 a 25% dos casos de corrimento, tá certo? Aí sim, talvez seja necessário você fazer um exame para identificar isso aí. Mas a candidíase, gente, a candidíase não vai ter um exame extremamente específico, nem sempre os fungos vão conseguir crescer o suficiente, vai ter uma quantidade suficiente de fungo para ser detectada no exame. Tá? Se for detectado, claro, só bate o martelo. Mas quando a gente vai identificar candidíase, você precisa, sim, conferir vários outros sintomas no seu corpo, porque às vezes você não está com os sintomas vaginais muito ativos no momento, não vai conseguir detectar fungo ali, mas você está com barriga estufada, você está com uma vontade exagerada de comer doce, você está com gastrite, você está com azia, você está com refluxo, você está com excesso de gases, excesso de arrotos, você está com o cabelo caindo pra caramba, você está com a pele manchada,
com a pele muito ressecada, muito oleosa, tá com as unhas fracas, não tá conseguindo dormir direito, não tem energia. Não tem energia, gente. Às vezes você tem micoses espalhadas pelo corpo. Às vezes você tem aquele famoso pano branco, né? Tá ali cheio de micose no corpo. Às vezes tá com manchas esbranquiçadas ou avermelhadas. A língua, tá com a língua toda branca. Tá? Frieira, gente. Frieira. Calcanhar todo rachado. Então você tem vários sinais ali no seu organismo mostrando que tá com um excesso de fungos. E não aparece, não consegue detectar fungo no canal vaginal e achar, beleza, não é candidíase. Não tem fungo. É sintoma vaginal, né, pontinha do iceberg, tá? Da candidíase. Quando eu tô aqui falando de candidíase para você, não são só sintomas vaginais, estou falando do fungo cândido espalhado pelo seu corpo inteiro. Tá certo, gente? Claro, né? O quartel-general, o foco ali tá no intestino. Então tem que cuidar do intestino, tá certo? Cuidando dali, isso vai refletindo em todo o seu organismo, tá? Não é mesmo, gente? Então, olha, grande beijo, tá bom? E até a próxima, tá? Aguardo vocês. Beijo.